Mateus 6, versículo 9 até o 13. O texto diz assim para nós: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Deus Santo, seja conosco na exposição da tua palavra. Fale a nossa mente e ao nosso coração, e que teu Espírito impulsione as nossas vidas para responder e obedecer aquilo que tu nos fala. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Como eu disse, irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido, mas é um texto por si só maravilhoso, porque são palavras de Jesus. Ele é um texto bíblico impressionante, embora, penso eu, ele às vezes é desprezado como ensino. Poucas pessoas olham esse texto e o veem como ensino. Jesus está ensinando. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é um bloco grande do Evangelho de Mateus dedicado a expor Jesus ensinando, chamado Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7, ele está ensinando. E no que tange a oração, Jesus foi um modelo de homem que ora, mas ele também ensinou como orar. E ele guia a sua igreja até hoje em oração. Resumindo nessa minha primeira fala, a vida de um cristão, ela deve se espelhar em Cristo. Por isso a expressão cristão. Ela precisa se espelhar em Cristo, ela precisa buscar refletir a imagem de Cristo. E uma das coisas que Jesus fez, orar. A oração de Jesus, se você perguntar por que Jesus orava, ele não tinha pecado, ele era um com o Pai. Quem via o Pai via ele. E a resposta simplória é: Jesus orava porque ele dependia do Pai. A oração de Jesus era uma oração dependente. E a gente precisa trazer esse princípio para a nossa vida. Eu oro porque eu preciso, eu dependo de Deus. E a maneira que Deus estabeleceu para eu conversar com Ele é orando. Não tem outra maneira. Orar é falar. Falar, orar a Deus é falar com Deus. Às vezes nós queremos falar sobre Deus. Às vezes nós queremos falar acerca de Deus. Mas qualquer fala sobre Deus que não seja oriunda de uma fala com Deus é vazia. Falar sobre Deus deve ser resultado da vida de quem fala com Ele. É falar com Ele para poder falar sobre Ele. É sempre essa a ordem das coisas. Nós estamos no capítulo 6, e o que eu quero chamar a atenção para você é no versículo 1 desse capítulo, que tem uma sentença ali importante. Ele diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste. Nesse capítulo aqui, ele vai ensinar 3 práticas religiosas dos judeus que ele estava corrigindo: dar esmolas, orar e jejuar. E esse primeiro versículo aqui, ele lança luz para nós. O que o Senhor está falando é que eles fazem isso, mas a motivação está errada. O foco está errado. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco como é que ele coloca um contraste.
Como ele coloca, vocês não podem ser dessa maneira. Eles são assim. Por isso que ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Qual era o erro deles? Os homens. O objetivo dele era a recompensa humana. Era ser visto pelos homens. O objetivo deles era algo imediato, algo pragmático, algo agora. E Jesus vai dizer ao contrário de tudo isso. Portanto, irmãos, eu queria caminhar com vocês desse texto que é chamado de oração do Pai Nosso, outros chamam de oração dominical, né? É Jesus ensinando a orar. É um modelo de oração que ele traz. Como eu disse, ele está ensinando. Em outros textos bíblicos, você vai ver ele orando. Você vai ver ele orando em Mateus 14, você vai ver ele orando no Getsemane, clamando a Deus, agoniado na sua alma. Jesus também teve aflição na alma como ser humano. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para alguns elementos aqui que eu julgo ser importantes. E eu vou desde já dizer qual é o nosso objetivo aqui nesse sermão, nessa ceia, o objetivo da nossa igreja neste mês. O objetivo é, primeiro, uma igreja que ore. Meu objetivo aqui, você que está me ouvindo, tenha vida de oração. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, que você saiba orar. Que a gente tem dois problemas. Às vezes a gente tem cristãos que não oram e às vezes a gente tem cristãos que oram, mas que não sabem orar. E aqui a gente precisa entender isso. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que a vida de oração de um cristão, ela difere do modelo religioso estereotipado tão comum. Por isso, logo aí no verso 6, no início, como é que ele começa? Portanto, vós orareis assim. Aqui a gente tem um imperativo. Ele está falando que os seguidores deveriam orar, seus discípulos deveriam orar, vocês vão orar. A ideia do texto aqui é vocês vão orar, mas vocês não vão orar do jeito que eles oram. Então aqui a gente tem uma diferenciação entre a oração de um cristão e o estereótipo religioso que às vezes camufla. Então é isso que ele fala. E a maneira errada de orar é também vista nesse texto. Assim como ele ensina a maneira correta de orar, ele aponta para a maneira errada. E ele vai dar dois exemplos, que estão nos versículos anteriores. Primeiro ele diz assim, não orem como os hipócritas. Primeira coisa. A palavra hipócrita é uma junção de duas palavras gregas que, ao pé da letra, seria julgar por trás ou julgar por debaixo. E daí essa palavra foi para o mundo artístico e os atores que usavam máscara. A máscara era isso, o hipócrita era aquela máscara, a pessoa estava escondida por trás daquilo. Ela não mostrava quem ela era. Quem ela está por trás do que ela fazia. Então, quando ele diz assim, não sejam como os hipócritas, não mostre às pessoas aquilo que vocês não são. Não atue com máscara. Quando orares, está lá no verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E o que os hipócritas faziam? Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças. Qual é o objetivo dele? A forma era essa, em pé, com boa visualização, nas praças. O objetivo dele. Aqui está a primeira coisa aqui de contraste. O objetivo deles era ser visto pelos homens. O objetivo de uma oração cristã é ser visto por Deus. É estar diante dele, não é estar diante dos homens. É estar diante do Senhor. Eles querem ser vistos pelos homens. Ele diz, em verdade, vos digo, que eles já receberam a recompensa. Eles têm os aplausos dos homens. Eles têm as admirações dos homens. Mas a nossa recompensa é outra. Então, o primeiro modo errado que ele corrige é o público-alvo está errado.
é quem ora buscando ser visto pelos homens. Isso pode ser público, como era aqui, como pode ser também secreto. Quando você ora e está orando, pedindo coisas que, por meio dessas coisas, você vai ser mais visto, valorizado, você está orando como eles. É a oração hipócrita. Mas depois ele diz também: não orem também como os gentios. Gentios, no contexto aqui, aqueles que não são judeus, aqueles que não conheciam a aliança, que não conheciam as promessas, eram gentios. Ele diz: como é que os gentios oravam? Eles usam de vãs repetições e eles presumem que, pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. O primeiro dos hipócritas lá, o erro estava no alvo. O alvo eram os homens e não Deus. Aqui, o erro está na fórmula. É aqueles que pensam que pode persuadir a Deus orando. Aqueles que pensam que podem dobrar Deus orando. Eu já vi muita coisa errada ensinada na igreja. Você já deve ter ouvido falar assim: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Isso não está em nenhum lugar da Escritura. Nenhum lugar. A nossa oração não é para buscar poder, o Espírito Santo está em nós. A Bíblia diz: maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Orar é falar com Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, eu quero que você saia daqui desejoso de orar, com vida de oração, de verdade mesmo. Mas não ore nem como os hipócritas, nem como os judeus. Então, como orar? Até agora é como não orar. Como orar? Primeiro, entenda que a vida de oração de um cristão prioriza o que é transcendente. Prioriza aquilo que não se vê. Prioriza o alto. O ponto de partida da oração de um cristão é o mundo de Deus e não o mundo de quem ora. A vida de oração começa em Deus. Já temos dito aqui, e eu vou repetir, que a nossa oração sempre é a segunda voz. A oração de um cristão é a resposta de quem ouviu Deus falar. Quem fala primeiro é Deus. A nossa oração é a segunda voz. Nós oramos em resposta ao que Deus falou. Por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Se você quer ter uma vida de oração, você precisa ter momentos de oração. Ninguém tem vida de oração sem ter momentos de oração. Esse é um ponto. Segundo ponto, você nunca terá momentos de oração se você não tiver momentos com a Escritura. É a Escritura que te leva a orar. Os antigos chamavam isso de lectio divina, ou oração com Deus, orar a Escritura, orar a palavra de Deus. À medida que você vai lendo, teu coração vai queimando. À medida que teu coração vai queimando, você fala para Deus, porque Deus falou contigo. Eu vou adiantar o que eu queria falar lá no final, mas eu vou falar desde já. Se você acha que Deus está falando contigo, analise a tua vida. O que você faz no teu dia a dia? Eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Você depende de Deus. Não confie no teu braço. Não confie nas tuas habilidades. Não venha dizer que você não tem tempo para ficar sós com Deus. Minutos do teu dia, enquanto você acorda de madrugada para buscar os teus interesses. Você trabalha, você sai de casa, você não falta, você corre atrás. Você esqueceu quem te dá força? Você esqueceu quem abre porta para você? Você esqueceu qual é a fonte? De onde vem? Quem é você que ousa levar a tua vida sem conversar com aquele que te criou? Quem é você para tocar o teu trabalho sem os ensinos dele? Irmãos, hoje pela manhã eu estava orando o Salmo 74 e o Salmo 79.
Eram salmos que mostram quando a ira de Deus cai sobre o seu próprio povo. E são salmos que arrancam lágrimas. Salmo 74, ele fala assim, tem hora que o salmista fala assim, nós não vemos mais os teus símbolos. Derrubaram os nossos símbolos. Profanaram o templo. Tua ira está sobre nós. É um equívoco a gente achar que Deus não é contra nós. Deus, em vários momentos da história, é contra o seu povo. Quando o seu povo se torna arrogante, prepotente, coloca outro no lugar de Deus. Aqui foi mencionado, não sei se aqui ou se na escola bíblica ali, quando aquele povo estava no cativeiro babilônico, o Salmo 74, 79, é o choro do salmista porque aqueles hebreus, aqueles judeus foram levados cativos para outra terra, foram expulsos da terra deles. Quando eles estão lá dentro da terra, um grupo de anciãos vão até a casa do profeta Ezequiel, porque eles já estavam interessados. Quando é que Deus vai nos tirar daqui? Arrogância, né? Quando é que Deus vai nos tirar daqui? Aí Deus fala para Ezequiel assim, Ezequiel, fala para ele tirar os ídolos do coração. Os ídolos deles estão no coração deles. Eles não movem o meu braço. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando você justifica o teu trabalho para se distanciar de Deus, esse é o ídolo do teu coração. Esse que está em primeiro lugar. É esse que está governando a tua vida. A lógica aqui é simples. Se Deus está governando a tua vida, você está seguro. Porque nele não há mudança nem sombra de variação. Agora, se o teu discurso é Deus, mas a tua prática é outra coisa, essa outra coisa muda. Só Deus não muda. Todo o restante muda. Seja mais direto, pastor, serei. Se o ídolo do teu coração é o teu trabalho, não permita que Deus tire o teu trabalho para ele voltar para o primeiro lugar. Não permita que faça isso. Ele está te avisando, ele está falando contigo. Ele está falando com você. Ou ele é o primeiro ou ele não é. Quando você lê Jesus mandando João escrever uma carta para a igreja na cidade de Éfeso, Jesus fala para João, escreve para eles e diz para eles que eu tenho uma coisa contra eles. E o que eu tenho contra eles é que eu não sou mais o primeiro. Eles deixaram o primeiro amor. Quando você tem momentos de oração na tua vida sincera, é porque você está colocando Deus em primeiro. Você não está acreditando na tua força, no teu braço, no teu vigor. Tudo passa, meu irmão. Tudo passa. O vigor passa. Saúde pode ir embora. Tudo. Só quem não passa é Deus. Então a tua oração tem que começar no mundo dele. Primeiro ele. Primeiro ele. A voz dele, a tua voz em resposta à voz dele. Quando é que Jesus fala isso? Olha, quando vocês orem assim. Comecem no mundo de Deus. Quando vocês orarem, não faça como eles, buscando o que é daqui. Começa no mundo de Deus e fala, Pai, tu estás nos céus. Porque quando você fala, Pai, você denota intimidade. Quando você fala, está nos céus, você vê soberania. Você vai entender que o Deus com que você ora é um Deus pessoal, mas é um Deus eterno. Ele é um Deus de perto, mas ele é um Deus de longe. Ele é teu amigo, mas ele é o teu juiz. Também. Pai, que está nos céus. E a oração começa no trono de Deus, começa no mundo de Deus e começa com adoração a Deus. Primeira fala nossa com Deus é de adoração. Pai que está no céu, seja santificado o teu nome. Isso é adoração. Santificado seja o teu nome. Está
diretamente conectado com o terceiro mandamento. Não tome o meu nome em vão. Diretamente conectado com o terceiro mandamento. É a Bíblia toda na nossa cabeça, gente. Então, Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí não é o que eu quero que eu oro agora. Ainda não é esse momento. Eu começo a orar buscando a vontade dele. A minha oração tem um sentido do alto para baixo. A minha oração sobe para estar no mundo de Deus. E lá eu falo, tu és Pai, tu és santo, tu estás no trono, tu estás nos céus, teu nome é santo, venha o teu reino. Traga o teu reino, que a tua vontade seja feita na minha vida, que a tua vontade seja feita na vida da minha família, que a tua vontade seja feita neste mundo. Eu estou aqui orando a ti para que a tua vontade se cumpra. Eu não estou buscando a ti para mostrar as minhas vontades para ti. Eu estou orando a ti pelas tuas vontades se cumprindo. É o contrário, irmãos. A coisa está invertida. Você tem aprendido nas escolas bíblicas, na nossa escola bíblica, que a nossa oração, às vezes, é muito movida por necessidade. Nós temos crise de oração quando passamos pelos perrengues da vida. A coisa começa a apertar, você vai buscar Deus. Começa a dobrar joelho, pede oração. Por quê? Apertou. O trabalho está difícil, vai ter uma barca lá, muita gente vai ser mandada embora. Estou com medo, então começa a orar. Minhas vendas caíram, os clientes não estão vindo mais. Começa a orar. A oração não é movida por crise. A oração é movida por aquele que sabe ouvir a voz do seu Deus. A oração é movida pela voz de Deus em nós. Por isso um cristão tem relacionamento com a Escritura. Quando você é um cristão de domingo, eu não estou dizendo que você não é um filho de Deus, mas quando você é um cristão de domingo, dificilmente tua vida vai ser para a glória dele. O domingo é fundamental para nós, porque juntos nos reunimos e juntos somos instruídos por ele. Mas um dos problemas sérios da igreja hoje é a fé de fim de semana, a fé do domingo, a fé do ambiente religioso, que muitas vezes essa fé não é vista na casa, no ambiente familiar, no trato que você tem com a tua esposa, no trato que você tem com o teu marido, na maneira como você lida com as curvas da vida no cotidiano. Às vezes a fé não é vista ali, é vista aqui. Aqui é o lugar de colocar máscara, que Jesus está reprovando aqui. Aqui é o lugar onde a gente se esconde atrás de um estereótipo religioso, porque o ambiente pede isso. Mas Jesus está recriminando isso. Jesus está errado. Não seja como eles. Também não seja como os gentios, que acham que vai persuadir com a habilidade das palavras, vai persuadir a Deus. Não seja nem como um, nem como o outro. Como a gente vai ser então, Senhor? Vocês vão orar assim. Chamar ele de pai, porque ele é um ser pessoal. Mas reparem, aqui a gente tem nessa sentença de Jesus ensinando uma conotação individual e coletiva da oração. Pai nosso. O Pai não é meu. O Pai é nosso. Isso aqui nos mostra a importância da oração comunitária, de estarmos juntos, de estarmos orando, de nos reunirmos. Eu falo com o coração de pastor, com o coração de mestre, mas com o coração de pai para esta igreja. Não permita que aquilo que Deus está te dando fique no lugar dele. Não cometa essa loucura. Nada pode estar no lugar dele. Ele é o primeiro. Sempre o primeiro. É o Pai que é nosso. Então a oração começa naquilo que transcende a nós, está para além de nós. E a oração também requer adoração àquele que está para além de nós. Essa primeira sentença aqui, a gente entende que oração é relacionamento. Pai
nosso. Coisa interessante, né? Você poder chamar Deus de Pai. Pai nosso. E a oração busca os interesses de Deus. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Se você está entendendo o que Deus está nos falando por meio da sua palavra, comece desde já a mudar. Mude. Você quer uma razão para orar? O Senhor Jesus falou: vocês vão orar assim. Você quer uma razão maior e melhor do que essa? O Senhor Jesus falando: vocês vão orar assim, não vão orar como eles. Vocês vão orar assim. Primeiro que é do alto. Deus em primeiro. A voz de vocês em resposta à voz de Deus. Busque o reino dele, porque vocês são representantes desse reino. Que a vontade dele seja feita aqui na terra. Isso é responsabilidade minha e tua. Mas aí a oração também não para ali. Ela, além dela tem essa conotação transcendente, ela também tem uma dimensão imanente. O que é imanente? É o que está perto. Assim como ela aponta para Deus, ela não ignora a mim. Ela começa no mundo de Deus, mas ela depois vem para o meu mundo. Se eu oro pela vontade dele se cumprindo, agora eu apresento a ele aquilo que eu necessito. Então, irmãos, pedir na oração não é errado. Errado é Deus não ser o primeiro. A quem você pede? A quem pode dar. E é ele. Então, o que ele vai dizer dos versos 11 até o 13? Primeiro é o mundo de Deus, agora é o nosso mundo. Ó. O pão nosso de cada dia. Ele está orando por quê? Alimento. De cada dia, dai-nos. O que você entende daqui? Que a oração é diária. Todos os dias. Se você quer pensar junto comigo, você bota o teu dinheirinho no bolso no fim do dia. Você bota o teu dinheirinho no bolso no fim do mês. Entra lá. É o teu pão que ele está te dando. De onde vem? Quem dá o pão para você? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha o plural de novo aqui. Plural, igreja, povo. Então, se eu pudesse abrir tua cabeça para isso entrar, o dinheirinho que você ganha é o pão que Deus está te dando. Ele está te dando. Não coloca o que ele te dá no lugar dele, porque aquele que te dá pode não dar mais. Você está me entendendo? Está claro para nós? Então, a primeira coisa aí dessa segunda sentença, a oração traz uma dependência diária. Todos os dias. Eu dependo dele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele. Às vezes nós somos iludidos, achamos que vem da nossa habilidade, da nossa capacidade. Não se engane. Não se engane. Vem dele. É ele que dá. E se você está conectando aqui a oração, que ele começa dizendo assim: venha o teu reino. Então, tudo que ele te dá visa esse reino. Você compreende? Visa esse reino. Tem essa compreensão. Se Deus me deu, então, em primeiro lugar, é o reino dele. Não toma para você o que é dele. Entenda isso. O reino é dele. Tudo que ele te dá também é dele. E é você que ele dá o privilégio de administrar o que é dele. Privilégio. De quem era o jardim no Éden? De Deus. Quem teve o privilégio de administrar? Adão. Teve ordem? Teve. Não toca naquela árvore. Assim, irmãos, deixa eu ser direto com vocês. Também tem ordem para as nossas finanças. Tudo é teu.
Tudo é meu, diz o Senhor. Administra. Mas não toca nessa parte aí. Essa parte aí é o que vai financiar o meu reino. Gente, por favor, entenda isso. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Venha o teu reino. Dai-me o pão de cada dia. Nem o pão eu ganho sozinho, irmão. É Ele quem dá. E é todo dia. É uma dependência diária. Nesse nosso mundo da oração, além da dependência diária, tem um ponto interessante: a necessidade do coração purificado. Porque ele vai dizer assim: perdoa as nossas dívidas. A oração de um cristão, ou um cristão que ora, reconhece suas limitações, suas carências. Oração e soberba não andam juntos. Oração e altivez não caminham na mesma estrada. É oração e humildade. É oração e coração humilde. E coração puro. Perdoa os meus pecados. Na oração você não está pensando no pecado dos outros. Você está pensando no teu. Você pecou com os pensamentos. Você pecou com a língua. Você pecou com o silêncio. Você pecou dentro da tua casa. Você pecou com teus filhos. Você pecou com a tua mulher. Você pecou com o teu marido. Você pecou com pessoas que te amam. Então fala, perdoa-nos. Venha me perdoar, Senhor, porque eu sou capaz de fazer aquilo que eu condeno. Venha me perdoar. Tenha misericórdia de mim. Essa é a oração, Senhor. Olha para mim, Senhor. Eu sou pecador. Até nos meus pensamentos eu peco. Perdoa os meus pecados, mas o coração puro não é aquele que só pede perdão pelos seus pecados. É aquele que não guarda ressentimento dos outros. Perdoa os meus pecados, porque eu aprendi contigo a perdoar aqueles que também podem me ofender. Se eu estou pedindo perdão pela ofensa que eu posso causar a ti, eu também perdoo aqueles que me ofendem. Verticalidade e horizontalidade. Ele reconhece. É diário. Dá-me hoje. É coração purificado. Perdoa-me. Porque eu quero ter uma vida de perdão. Eu não quero ter malícia no meu coração. Não quero ter aqui sentimentos que voltam e viram ressentimentos. Meu coração não pode ser malicioso. A minha conversa com meus irmãos não pode ser conversa maliciosa. É pureza. Terceira coisa no mundo, no nosso mundo da oração, é reconhecimento de fraquezas, de limitações. Não deixa eu cair em tentação. O que que se pressupõe aqui? Eu posso cair. Eu posso cair. Não me deixe cair. Então, a primeira maneira para evitar a queda é admitir a possibilidade dela. Você pode cair. Então, peça, não permita que isso aconteça. Você pode pecar, você pode cometer pecado que você não imaginaria. Mas você pode. Você pode ser seduzido pelo teu coração pecaminoso. Então, no teu mundo, você fala, não me deixe em tentação. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Repare, irmãos. O texto vai dizer assim, terminar dizendo assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Começa com adoração e termina com adoração. Começa com a adoração, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. Termina com a adoração, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todos sempre. Entre os dois polos de adoração, está você no mundo de Deus e está Deus vindo ao teu mundo. No teu mundo, Ele te sustenta com pão, Ele perdoa pecado, Ele te ensina a perdoar os outros, Ele te livra de cair na tentação e Ele te livra do mal deste mundo. No mundo dele,
Você ora pelo reino dele, pela vontade dele, pelo nome dele sendo santificado. Diante dessas verdades que a gente lê nesse texto, tão precioso, irmãos, tem algumas lições aqui que a gente, sintetizada, para a gente levar para a mesa do Senhor nesta manhã. Primeira coisa, oração é simples, desmistificada. Aqui não tem nada de pompa. Oração cristã é simples, qualquer cristão ora, qualquer cristão sabe orar. Orar é conversar com Deus de maneira simples. Quando as coisas estiverem apertadas para você, você pode dobrar os teus joelhos no secreto do teu quarto e falar com Ele. E você fala assim: Pai, Tu que estás no céu, Tu cujo nome é santo, eu oro no meio da minha luta, no meio daquilo que eu estou passando agora, venha o Teu reino. Venha o Teu reino na minha situação. Faça a Tua vontade no momento que eu estou vivendo. Você está no mundo dele. Só que depois você vai para o teu mundo e fala assim: Pai, eu estou falando isso tudo, mas eu estou com medo. Está doendo. Está difícil. Estou assustado. A impressão que eu tenho é que não vai ter saída. Olha para mim, Senhor. Não permita que eu erre nesse momento. Estou vulnerável. Estou vulnerável. Aí é o teu mundo. É sinceridade, é simplicidade. É conversa com Deus. É coisa simples, gente. Não é aquelas palavras rebuscadas. Não, isso era quem queria chamar a atenção dos homens. É assim, simples. Desmistifica isso. Segundo, oração é diária e é contínua. Por quê? Porque você precisa de pão todo dia. É diária e é para sempre. Todos os dias. Então eu peço a você que está me ouvindo mais uma vez, assim, de todo o meu coração. Se você está falho na tua vida de oração, conserte-se hoje. Muda isso hoje. Não espera Deus te dar uma rasteira, não. Muda hoje isso. Hoje você vai colocar na... Você não tem uma agenda? Às vezes você não tem uma agenda física, mas você tem uma agenda mental. Você organiza os teus afazeres. Eu tenho certeza que você sabe o que você vai fazer amanhã de manhã. Tenho certeza. Eu vou fazer isso, depois eu vou para isso, depois eu vou fazer 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 isso. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual lugar que Deus tem na tua agenda? Qual o lugar dele? Se alguém falar assim, vamos a tal lugar, você pode falar assim, não posso porque eu tenho um compromisso. Com quem? Com Deus. Não posso faltar. Vou falar com ele. Eu vou conversar com ele. Faça isso, é diário, é contínuo. Terceiro, entenda que oração é demonstração de dependência e não de poder humano. Interessante, né? A oração, ela, pelo contrário, ela mostra a fraqueza humana. Ela mostra a necessidade humana, como o ser humano depende do seu Deus. A oração, ela é dependente. E quarto, ela tem característica individual e ela tem característica comunitária. Ó, quando orares, entre no teu quarto, individual. Quando falar Pai, fala Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, dai-nos o pão coletivo. O que você quer dizer com isso, pastor? Se você tiver uma vida de oração particular, você vai desejar estar no meio do povo de Deus. Uma coisa puxa a outra. Se você tem oração particular, você vai querer orar com os santos, todos juntos, em oração. Ela é individual, mas ela desemboca na comunidade. Ela é individual e ela corre para a comunidade. Aqui. É aqui que nós choramos juntos. Vocês não estavam orando hoje por mim? Por conta de uma alteração na próstata? Nós estamos orando para minha irmã, que vai ter que fazer uma cirurgia para tirar um tumor que não sabe se é maligno ou benigno. Nós não estamos orando pelo seu Antônio, que está lá internado outra vez. Não oramos hoje pelo seu Avelino. Oração comunitária. Nos reunimos para orar.
Às vezes eu penso que muitas coisas sobre a igreja precisam ser refeitas na nossa mente, refeitas na nossa cabeça enquanto cristãos. Quinto, a oração é cristocêntrica. Por quê? Ela se baseia no que Cristo fez e no que Cristo ensinou. Cristo orou e Cristo ensinou como ora. Então a minha oração tem ele como modelo. Ela é cristocêntrica. O que eu aprendo na oração de Jesus? Com ele orando, não com ele ensinando, com ele orando. O que eu aprendo? Eu aprendo que ele despedia as multidões para ficar sós com Deus. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Ele colocava Deus em primeiro do que as suas responsabilidades. Ele despedia as multidões e ia ficar. Segundo, ele tinha momentos de solitude com Deus. Ele e o Pai. Ele e o Pai. Terceiro, ele investia tempo nisso. A impressão que se tem é que a gente tem mais qualidade de tempo quando investimos um pouquinho desse tempo com aquele que criou o tempo, que é Deus. Deus criou o tempo. Ele não é do tempo, ele criou o tempo. Ele é da eternidade. O tempo é para nós, ele criou para nós. Então, se ele criou o tempo, eu preciso administrar o tempo, porque se é a criação dele e eu sou a imagem dele, tudo que ele criou, ele colocou o ser humano à sua imagem para administrar. Então, quem criou o tempo? Deus. Quem administra o tempo? Deus. Como é que você fala que não tem tempo para aquele que deixou você administrar o tempo? Se você não tem tempo para ele, você está administrando mal o tempo. Você está administrando mal o que Deus criou e confiou a você. Vocês já perceberam tudo isso nesse texto aqui das palavras de Jesus? Dizendo para nós profundidade, grandeza de coisas aqui. Então, a oração é cristocêntrica. Quando ele ensina é outra coisa. Vocês não vão orar como eles. A oração de vocês vai começar no mundo de Deus, buscando as coisas de Deus. É uma resposta de vocês àquilo que Deus fala. E depois, sim, Deus vem ao seu mundo. Aí você apresenta com sinceridade suas necessidades para ele. Reconheça as tuas fraquezas, a tua dependência. Pede para ele perdoar você porque você é pecador. Pede para ele te dar força para você perdoar os outros, porque os outros vão pecar contra você também. Busque isso para a tua vida. Ser tentado em todo lugar que você passa. Pede a ele para você não cair na tentação, porque vai ser inevitável você ser tentado. Você será tentado e só ele pode te livrar da tentação. O mal vai querer te sugar. Só ele pode te livrar do mal. Então, ore diariamente, dependentemente, humildemente, de forma obediente. Por que obediência? Porque Cristo mandou. Quando vocês orarem, orem assim. Ele está mandando. Eu quero concluir fazendo um apelo. Hoje eu vou fazer um apelo. E esse apelo vem de uma pergunta. Quem deseja praticar essas verdades que foram pregadas hoje aqui nesse púlpito? Quem deseja? Pouca gente, hein? Pouca gente, hein? Então eu vou te dar algo prático para esta semana. Pode ser até nesse texto aqui. Você vai ler esse capítulo 6 de Mateus. Você vai ler esse capítulo todos os dias desta semana. Você vai ler esse capítulo. Só que você vai ler parando e refletindo nas palavras que você está lendo. E sobre essas palavras você vai orar a Deus. Estou te dando aí a régua e o compasso para você fazer. Pode ser outro texto também. Estou sugerindo esse. À medida que você lê, para a oração, reflete, examina você dentro do texto. Quando você faz isso, tem um terceiro ponto. Perceba-se no texto e procure se corrigir de acordo com o texto. Gente, nunca ninguém me ensinou isso. Esse púlpito aqui está dando para você. Deus é bondoso.
Ele está nos mostrando como fazer. Leia, pare a leitura, reflita no texto, perceba-se no texto. Por meio do texto, venha se corrigir. Corrija o que é necessário na tua vida. E por último, compartilhe essa sua experiência com teus irmãos. Aí a gente vai ter uma igreja que ora, que é o nosso objetivo. Se chegar lá no grupo de crescimento, olha, eu queria partilhar uma experiência de oração. Eu entrei assim sem pretensão, comecei a ler a Bíblia e orar, daqui a pouco as lágrimas estavam descendo dos meus olhos. Eu dobrei meus joelhos e falei, parece que eu senti a presença de Deus como há muito tempo eu não tinha sentido. Eu vi que ele de fato é vivo. De fato existe, ele é galardoador daqueles que o buscam, como diz a palavra. Não deixa a correria tirar a primazia de Deus. Que ele seja o primeiro. E por último, irmãos, entenda, é óbvio que a oração não muda o ser de Deus. A oração não muda a natureza de Deus. Mas a oração muda o nosso ser. E a oração nos prepara para viver em missão. Nós vamos para a mesa e a gente vai para a mesa pensando nessas coisas. Já aconteceu contigo de você estar num culto já pensando o que você vai fazer amanhã? Com certeza já. Nem fala que não, porque também outra coisa errada no crente é mentir. Então, não fale que não, que mentira, você já pensou. Talvez você tenha feito isso até hoje. Tá pensando, vou ter que dormir cedo, que amanhã eu vou acordar cedo, vou estar em tal lugar, vou fazer isso, depois eu tenho que ir em tal lugar. Para e pega, onde é que está Deus nessa agenda tua aí? Onde ele está? Vamos orar. Aqueles que querem dizer sim a uma vida diária de oração, se quiser ficar em pé, pode ficar. Senhor nosso Deus, tu és soberano, governa todas as coisas do teu santo lugar. Os povos, as nações, os poderosos, tudo está debaixo do teu governo. Tu tens um povo aqui na terra que tu compraste pelo sangue do teu filho. Esse povo representa o teu reino, o teu governo. Esse povo é feito tua imagem. Esse povo tem a tua imagem restaurada pela cruz. Sabe qual é o nosso pedido hoje, Senhor? É que tu, teu Espírito em nós, faça a cada um de nós um ser de oração, que deseja a tua palavra e que responde a tua palavra com os joelhos dobrados, curvados diante de ti, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Tua palavra nos ensina que nós fomos chamados segundo o teu propósito. Perdoa-nos se insistimos em chamar a ti para os nossos propósitos. Perdoa a nossa tolice, a nossa meninice, a nossa infantilidade, Senhor. Não tem ninguém que sabe o que a gente precisa, ninguém mais do que tu, Senhor. Tu sabes de tudo que precisamos, Senhor. Livra-nos de pedir errado. Livra-nos de pedir apenas para satisfazer nossos desejos mais mesquinhos. Livra-nos disso. Ora, Senhor, amanhã eu e todos os meus irmãos aqui, permitindo tu, nós estaremos acordando. Então, Senhor, que no abrir dos nossos olhos, tu sejas o primeiro na nossa mente, primeiro no nosso coração. Nosso primeiro desejo seja a tua presença. Primeiro lugar que queremos, que desejamos estar, que seja a tua presença, Senhor. Seja lá, no cantinho do nosso quarto, mesmo sentado na nossa cama, onde estivermos. Livra-nos de sermos insensíveis
Teu filho ensinou seus discípulos, olha, vocês precisam reparar os lírios do campo, reparar as aves nos céus. Reparem, Deus governa sobre tudo isso. Senhor, perdoa-nos se na nossa correria a gente não está reparando nem quem está ao nosso lado. Perdoa-nos. Assim nós desonramos o Evangelho, Senhor, o Teu reino. Oh, Deus, obrigado por falar conosco mais uma vez, Senhor. Obrigado por dar direção a essa igreja. Perdoa-nos se não conseguimos corresponder do jeito que deveria ser. Mas que saia daqui pessoas avivadas na oração, desejosas de orar. Aqueça o coração dos teus filhos. Livra da apatia, da indolência, da indiferença, da superficialidade. Livra-nos disso. Queremos vidas fervorosas. Queremos pentecostalidade no nosso ser, Senhor. Queremos esse fervor dentro de nós. Livra-nos de sermos cristãos áridos, superficiais, apenas intelectuais, teológicos. Queremos a vida contigo, queremos a vida derramada diante de ti, Senhor. Dai-nos, Deus, um pouquinho mais de Maria, porque temos tido muito de Marta em nós, Senhor. Dai-nos um pouquinho desse quedar. E que nós não oremos do jeito que a gente quer orar, que a gente ore do jeito que ele ensinou a orar, Senhor. Queremos ser obedientes até na maneira de orar, Senhor. Seja conosco. Talvez, Senhor, tenha pessoas aqui, eu me incluo delas, que às vezes se sente cansado. Cansado não só no cansaço físico, mas o esgotamento, às vezes, psicológico, mental. Gente que está alimentando na mente algo que parece ser verdade, mas não é. Que nada se reverte, que tudo é a mesma coisa, que nada muda. Isso vai esgotando, isso vai minando, isso vai silenciando os teus filhos, Senhor. Mas que nesta manhã tu venha nos renovar, Senhor. Venha nos renovar. Saiam pessoas daqui dispostas a perdoarem, dispostas a reconhecerem seus pecados, a dependência de ti, Senhor. Tu sabes do quanto necessitamos. Nós necessitamos do que comer, necessitamos de dinheiro, necessitamos que nossas economias sejam abençoadas por ti. Necessitamos que os nossos celeiros sejam fartos. Nós necessitamos disso, queremos conforto na nossa casa, queremos educação para os nossos filhos, queremos comida na mesa, queremos tudo isso, Senhor. Mas é tu quem nos dás, Senhor. Não permita que a gente pense que é por nosso braço, não é, nunca será, Senhor. És tu, Santo Deus. Seja glorificado em cada centavo que chega à nossa mão. Seja glorificado, Senhor. Servimos a ti, não a mamon. É a ti que servimos, não servimos o dinheiro, não servimos as riquezas, não servimos ao trabalho, servimos a ti, Senhor. É a ti que nós servimos. Quando aqui pegarmos do pão, pegarmos do cálice, que possamos lembrar daquilo que tu fizeste, daquilo que tu farás, daquilo que tu estás fazendo. Seja assim nesta manhã tão abençoadora para as nossas vidas, Senhor. Assim eu oro com os meus irmãos, nós oramos ao Pai que é nosso, em nome do Filho que nos resgatou pelo sangue da cruz. Nós oramos assim, Senhor. Amém e amém.